Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Vamos continuar então com o estudo do livro de Provérbios, capítulo 3. Mas antes, quero que vocês me falem aqui, deixem uma mensagem falando como vocês estão, curtam, dão um coraçãozinho, um like para eu ver, falando que se está gostando, né? Se já tiver alguma experiência com Deus, porque quando a gente lê a Bíblia, há uma transformação de vida, um caráter novo, né? Escreve para mim aqui falando se você já tiver alguma experiência com Deus. Vou aguardar. Então vamos aqui no versículo 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os seus ossos. Então, a gente tem que temer a Deus à medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, nós vamos parando de fazer coisas, praticar o pecado e automaticamente a gente vai apartando do mal, né? Das coisas ruins que não são aprovadas para Deus. E isso, o fato de a gente decidir obedecer a palavra de Deus, Deus nos dá saúde. Você sabe que existe doenças que vêm para honrar o nome de Deus com a sua cura. Mas ainda tem pessoas doentes porque não entregaram sua vida para Deus. Então temos que ter essa humildade para reconhecer que precisamos dele, que não somos nada sem ele. Quando a gente coloca uma situação nas mãos de Deus e despreocupa, é porque confiamos. E aí não ficaremos preocupados, estressados. Nós vamos deixar Deus resolver. E isso já faz a gente ter ou ser outra pessoa. Só o fato de não ficar preocupado, estressado. Então, isso já traz saúde pra gente, né? Então, deixe Jesus te ajudar. Entregue seus problemas para Ele resolver. Confia. Esquece, deixa Ele tomar conta. E verás como tudo vai mudar. Tudo na vida é questão de perseverança e confiança em Deus, né? A gente meditar na palavra de Deus, a gente vê que, meu Deus, como eu tô agindo errado, como eu tô preocupando à toa, por que eu não li a palavra de Deus antes? Então vamos aqui no versículo 9 agora. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Então, lógico que primeiro a gente deve honrar a Deus com a nossa vida, obedecendo, né? Sendo imagem e semelhança dele. E também devemos dar os dízimos e ofertas, né? Que é aquele fala que é a primeira parte, então os 10% do nosso salário. E a oferta é o valor que Deus tocar no nosso coração, né? Que a gente tiver condição. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lugares. Então, Deus promete abundância e prosperidade. Se a gente levar o dízimo e ofertar na sua casa, né? Para ser
para a igreja ter possibilidade de pregar a palavra dele, levar vida nova, né? Porque a gente vê aqui que ler a Bíblia, a palavra de Deus, é vida nova. Porque só esses 3 capítulos que a gente está lendo já é. A gente aprendeu coisas assim que às vezes a gente leva a vida toda sofrendo e ninguém nunca ensinou, né? No versículo 11: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, às vezes, uma pessoa chega para pregar o evangelho, até mesmo o que a gente está fazendo aqui, que é estudo da palavra de Deus, e a gente fica assim, eu não vou parar de fazer isso, não está certo. Deus está repreendendo, está ensinando o caminho, e a gente está com o coração duro, resistindo a Ele, né? É porque ainda não está no limite do sofrimento. Porque se tivesse, já tinha rendido a Deus. Então, não devemos desprezar os ensinamentos de Deus. A gente sabe que às vezes uma mudança, a gente tem que parar de fazer algo, dói, sangra a alma, né? Obedecer a Deus sangra a alma às vezes. Mas é o melhor para a gente. E como ele fala aqui, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ele nos ensina porque nos ama, porque quer o nosso bem, quer que a gente pare de sofrer. Mas não adianta a gente estar servindo 2 deuses, né? A gente tem que obedecer a palavra de Deus para a gente ter os benefícios. Senão, não adianta nada. A Bíblia é mentirosa. Se não for assim, se cada um que for cometer coisas, fazer coisa errada, ter os benefícios, né? Então não adianta. Então, não resista. Se Deus está pedindo para você parar de fazer algo, pare de fazer. Não resista. Obedeça. Então, nós vamos parar aqui nesse versículo 12 e a gente vê também que a cada dia de meditação aprendemos muito. Às vezes a gente acha assim que é muita coisa, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E até aqui a gente aprendeu que nós não somos nada sem Deus. Se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, né? Porque Ele tem que ser o primeiro. A gente tem que ser humilde para reconhecer que precisamos dele. E isso é maravilhoso, porque quando a gente reconhece que Deus é acima da gente, a gente aprende que não é nada e começa a tratar as pessoas de outra forma, né? A gente é uma outra pessoa, não é tão arrogante. Então, vamos meditar nisso, porque só Deus é muito, né? Ele quer dizer, baixa a bola, né? Porque só Ele é muito, só Ele é Deus, nós não somos nada. E isso a gente vê que Deus trabalha com a gente em relação assim ao desapego, né? Meu Deus, eu acho que eu sou muito porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho
que eu tenho uma faculdade. Então, Deus nos ensina o desapego. Desapegue-se de si próprio, dos seus achismos. Desapegue dos bens materiais. Não quer dizer que a gente não tem que ter, a gente tem que ter, mas não tem que ser o nosso Deus, né? O nosso filho, nossos pais, o nosso esposo, nosso carro, a nossa casa não tem que ser o nosso Deus. Deus é que tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que ser o nosso Deus. E como que ele é o nosso Deus? É obedecendo a palavra dele, a gente mostrando que a gente precisa dele. Então desapegue. E fala aqui, não esquece não. Coloca aqui nos comentários que experiência que você está tendo com Deus, o que Deus está transformando em você, qual mudança que você está tendo. Até a próxima. Deus abençoe.